Boa tarde, Silas, Chico, doutor. Boa Boa tarde noite. ao nosso amigo que está nos acompanhando aí. Quero também, assim, rapidamente mandar um beijo para o meu pai, um beijo para minha mãe, um beijo para minha esposa e boa tarde para eles também. As pessoas me perguntam sobre a candidatura de senador, né? Quem são os melhores nomes? E eu vou ser fiel àquilo que eu penso, né? Eu gosto de ser uma pessoa muito verdadeira e vou ser fiel àquilo que eu penso. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me fez essa pergunta: para quem nós vamos votar para senador? Aí eu disse para essa pessoa: tem dois nomes. O primeiro nome é o meu. Se o partido que eu estou permitir que eu saia candidato ao Senado, vai ser o meu. Hoje nós temos, Silas, aí no cenário, senadores, por exemplo, eu tenho acompanhado a política nacional, a política estadual, a política municipal. Aí há 10 anos eu tenho trabalhado nos bastidores dessa política, né? E o que mais eu tenho preservado é o meu bom nome. É o meu bom nome. E nós temos aí um senador da República que está correndo da sala para a cozinha, o senador Omar Aziz, querendo reeleição. Mas o senador Omar Aziz, eu quero falar isso para os 62 municípios do estado do Amazonas, deixou como herança maldita para o nosso estado o ex-governador José Melo, cassado pela justiça, né? E que hoje está se apresentando como o professor. População do estado do Amazonas, população de Manaus, não acredite. É porque, Silas, população do estado do Amazonas, muitas pessoas não têm escrúpulo para acusar e espalhar fake news sobre aquela pessoa que está dando frutos. Então, como determinadas pessoas estão sujas e elas gostariam também que a pessoa que ela está espalhando fake news fosse suja igual ela. O ex-governador do estado do Amazonas, o saudoso Gilberto Mestrinho, disse o seguinte: você deve ser na política como as garças na beira do rio. Você deve sentar na lama para pregar a sua comida, mas você não deve melar as suas penas. Enquanto as pessoas boas, meu amigo Silas, estiverem caladas e cheias de incertezas, os maus sabem e acreditam que eles estão fazendo a coisa certa. Nós, as pessoas de bem no estado do Amazonas, nós não vamos nos calar. Nós não vamos deixar o mal vencer. Nós não vamos entregar os nossos filhos, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, na mão de políticos que hoje só enxergam o seu umbigo. Eu falo aqui, Silas, abertamente porque, com todo respeito, eu não tenho a casa de vidro. Todos os projetos que o governo federal do presidente Jair Messias Bolsonaro tenta emplacar para melhorar o país, o nosso ilustríssimo deputado federal Marcelo Ramos joga contra. Isso é muito triste, mas nós, as pessoas de bem dos 61 municípios do estado do Amazonas, nós vamos mudar isso. Nós não vamos entregar o nosso povo, o nosso estado, nas mãos desses caras. E a Bíblia fala, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolo. Toma cuidado para o Amazonas não colocar ninguém Alexandre Frota da vida. Foi sapatinho de algodão, né? Não é verdade? Então, o Amazonas tem que ficar ligado nisso, porque se tu colocar uma pessoa errada lá no Parlamento Federal, vai dar BO, é o boletim. Atrapalha a vida do É 8 anos, povo, né? É 8 anos com essa pessoa lá. Porque é a guerra da informação que nós devemos ganhar do outro lado. Sim. E o outro lado sabe jogar muito melhor do que nós, a guerra da informação. É verdade, está me dizendo, eu estive visitando um pessoal essa semana, como é que o presidente vai acabar com Manaus? Digo, gente, quem está em guerra é a Ucrânia com a Rússia, não é o presidente contra o Amazonas, não. Aí você tem que sentar.
Ah, agora eu entendi. Mas tu é só tu para falar para 2, 3, 4. O cara usa o celular dele, o canal dele, a rede social dele e espalha isso para todos os amazonenses. A Zona Franca, quando ela é criada ali no regime militar, e hoje ainda, ela é um modelo maravilhoso. Só que ela é uma vaca que dá Sim. leite. Foi feita para 30 anos. Só que acontece? Nós não podemos uma casa, eu quero explicar para o povo do estado do Amazonas, uma família não pode ter apenas uma fonte de renda. Uma família tem que ter, no mínimo, 3 fontes de rendas. Porque se uma fonte der problema, as outras 2, elas garantem o sustento da família. E os nossos políticos, todos os políticos, seja da esfera municipal, estadual ou federal, eles são defensores da Zona Franca até a morte. Só que essa defesa deles é uma defesa de discurso. Ela não é uma defesa de fato, porque se a Zona Franca foi criada no regime militar para ela durar 30 anos para desenvolver a região amazônica, aqui Roraima e os outros estados do norte, e durante todo esse tempo eles não criaram alternativas, são políticos preguiçosos, são políticos infrutíferos, que não desenvolveram outras alternativas de renda, e aí fico dependendo exclusivamente do polo industrial de Manaus. Eu sou do chão de fábrica, Silas. Chico, eu trabalhei em 3 fábricas no distrito industrial. Eu sei do que eu estou falando. Entendeu? Então, quando o presidente baixa o IPI, muitos políticos estão dizendo: o presidente acabou com a Zona Franca. Aí a população menos esclarecida, ela diz assim: e agora, o que nós vamos fazer? O estado do Amazonas, para finalizar, Silas, ele compra, as pessoas do estado do Amazonas compram muito pela internet porque sai mais barato, Silas, do que comprar aqui em Manaus. Nós não somos produtores de televisão, motos, celulares, e por que para nós não sai mais barato? Por isso que o discurso de muitos políticos dizerem que o decreto do presidente vai acabar com o estado, o decreto do presidente Jair Bolsonaro vai acabar com o estado do Amazonas, com a Zona Franca de Manaus, é uma fake news, é uma mentira. Políticos do estado do Amazonas têm que criar alternativas de renda, porque se a vaquinha não morrer, isso vai ser até 2070. Nós somos ricos, somos um povo trabalhador. O povo do estado do Amazonas é um povo trabalhador, é um povo corajoso. E precisa que os políticos sigam esse exemplo e criem alternativa para a nossa Zona Franca de Manaus não ser a única fonte de renda, mas que possamos ter outras também. Então, a nossa sociedade precisa entender, Ronilson, que, de fato, o ponto de partida, quem coloca o parlamentar lá dentro, é o povo. É ele que tem... Ela é... A gente chama aí americano green card, né? Green card, né? É ele que tem ali... Não, vou votar no Ronilson. Vou votar no Chico. Eu já sei quem é os caras. Mas assim, parece que naquela hora dá um branco e a pessoa errada entra. O estado do Amazonas, ele manda para Brasília e manda para a Assembleia. Geralmente, quando você exporta um produto, Chico, Silas ou doutor, você exporta o que você tem de melhor. Não é isso? Você Sim. come o pior, geralmente faz isso. E vamos ficar aqui com o pior e vamos exportar o melhor. Então, o estado do Amazonas importa para Brasília o que tem de melhor. Aí Rapaz, vamos perguntar. Se o Omar for o melhor, tu me meteu medo agora. Não, pois é. Agora vamos perguntar. Se nós estamos mandando para Brasília o que nós temos de melhor, não está alguma coisa errada? Tá. Então vamos pensar. Eu quero falar isso. Você, meu amigo, dos 62 municípios do estado do Amazonas, você é uma pessoa de bem. Então, se você é uma pessoa de bem, você tem bons candidatos de bem para votar. Agora, Silas, meu amigo e Chico, se tem político ladrão, é porque tem eleitor ladrão. Isso é verdade. Isso é forte que eu estou dizendo, mas é uma realidade. Se tem político corrupto, é porque tem eleitor corrupto. E em 2022... nós temos que colocar na Assembleia Legislativa
políticos que trabalhem pelos 62 municípios. Nós temos que colocar na Câmara Federal políticos que trabalhem pelo nosso Estado e nós temos que colocar no Senado Federal um político que represente de fato esse Estado. Porque se nós não colocarmos pessoas que realmente sejam de bem, de boas intenções e principalmente que tenha Deus no coração, esses que estão hoje aí nos representando continuarão lá no poder e continuarão fazendo o povo sofrer. Nós passamos um ano de CPI. Um ano de CPI tentando incriminar um homem de boa índole. O Estado do Amazonas tinha 2 senadores que participaram ativamente da CPI, tentando incriminar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que não tinha nada de crime. Em vez de esses senadores se manifestar, como o Chico falou aqui, de ser aguerrido, de ser bravo, de ser forte, de usar sua inteligência, sua massa, para que a BR-319 saísse e trouxesse realmente o desenvolvimento para o nosso Estado, não. Foram tentar incriminar o presidente da República. Isso é triste, mas 2022, vamos, Estado do Amazonas, Manaus, Manacapuru, Beruri, Iranduba, vamos fazer diferente. Vamos mudar o nosso cenário político. Pegando aqui um gancho na palavra do doutor, quero falar novamente para os 61 municípios do estado do Amazonas. Votem em políticos que realmente estejam dispostos a brigar para destravar e finalizar a BR-319. Por quê? Porque se destravar a BR-319, o Amazonas, os 61 municípios vão desenvolver economicamente. Eu estive agora na casa de um amigo, Silas, e ele mora em Manaus, mas com todas as dificuldades, lá em Altadas ele tem um terreno, e lá no terreno dele plantou mandioca, deu de meia lá para uma pessoa e trouxe 6 sacas de farinha. Se esse cara, com todas as dificuldades, sem nenhum tipo de incentivo, com a logística muito ruim, conseguiu fazer isso, imagine com a 319 pronta para ele escoar esse material para outros estados da federação. Isso é relevante bastante. Nós temos várias produções Nós aqui. Somos muito ricos. Iranduba, eu estive no Iranduba, eu andei em mais de 100 ramais do Iranduba. Todos os ramais do Iranduba são produtivos. Irandubas tem fábricas, Silas, de tijolo, de cerâmica, de ração. Eu vi pomares de cebola, cheiro verde, tomate, pitaia. Iranduba é o maior produtor de pitaia do estado do Amazonas. Os ramais de Iranduba, em sua maioria, estão intrafegáveis. Em vez de ser ramais, são apenas caminhos. O município de Iranduba é muito rico, mas o município de Iranduba é mal cuidado pelos administradores passados e pelo que está no momento. Bom, pessoal, esse é o nosso programa Tá na Boca do Povo. Para quem está acompanhando a nossa atividade, estou entrevistando aqui Marco Antônio Chico Preto, Ronilson, Dr. Franci. Meu amigo Ronilson Souza, né? Já disse aqui que é futuro, está esperando a decisão aí do partido. Dê suas considerações finais para o nosso público, para o nosso Amazonas, que está acompanhando nossa live. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar nesse programa maravilhoso. Agradecer você, obrigado, pela segunda vez que me dá a oportunidade de mostrar o meu rosto para uma boa parte do estado do Amazonas, e depois esse vídeo vai estar no YouTube, você pode assistir a nossa entrevista. Muito obrigado, Silas. Aqui é um prazer conhecer o Chico, pela primeira vez vejo pessoalmente. Irmão. Apesar de a gente nunca ter se encontrado, é a primeira vez, o doutor aqui também. Mas ele é o Chico Preto, tá? Chico Preto. E quero aqui mandar um beijo para os meus pais novamente, minha mãe Esther Rodrigues, meu pai Francisco Soares, minha esposa Larissa Mirlane e minha filha Larissa Nilzete.
E também quero parabenizar todas as mulheres do estado do Amazonas, do nosso Brasil, pois agora, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher, tá bom? Você pode dar uma googada aí e saber um pouco dessa história. Então, parabéns à minha mãe, à minha esposa, à minha filha, às minhas irmãs e todas vocês, mulheres do estado do Amazonas. Feliz Dia Internacional da Mulher, que vai ser comemorado agora no dia 8 de março. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Silas, quem quiser me seguir nas redes sociais é Ronilson Souza AM, tá bom? Instagram, Facebook e YouTube. Ronilson Souza AM. Siga, compartilhe. Estou precisando de inscritos no meu canal lá. Comente meus vídeos e compartilhe nos seus grupos nas redes sociais. Obrigado, Parintins. Não vou esquecer. Muito obrigado de coração. Tchau, Manaus. Obrigado. Até a próxima sexta.